Hoje nós vamos falar sobre paz. Você tem paz? O que tem tirado a sua paz? Vem comigo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Ellen Grey, congrego na Assembleia de Deus, Missão Profética do São Cristóvão, pastor presidente Adão Alves. Hoje nós vamos falar sobre paz. Então nós vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você tem paz? O que tem tirado a sua paz? Quando pensamos na palavra paz, nos remete à tranquilidade, à calma, a sossego, só coisas boas. Os judeus tinham o costume de se cumprimentarem e de saudarem um ao outro com a paz. A palavra hebraica para a paz é shalom. E nós também, como servos do Senhor, os evangélicos, cristãos, temos o costume de saudar com a paz do Senhor. Porque nós sabemos que a paz de Deus, a paz de Cristo, é a paz perfeita. Shalom é o completo bem-estar, que certamente equivale à paz no mais profundo significado. Porque ter paz, shalom, significa ter paz com Deus e, em consequência disso, ter paz consigo mesmo e com o seu semelhante. Então, shalom nos remete a isso. Nós vamos ter paz com Deus, nós vamos ter paz com o nosso interior, com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso semelhante. Então o versículo nos fala, e a paz de Deus. Mas para nós termos paz de Deus, é necessário nós termos a paz com Deus. Por quê? Nós estamos brigados com Deus? É o que nós vamos ver em alguns textos. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos inimigos de Deus. Também vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos afastados de Deus e nós somos inimigos de Deus. Então nós precisamos ter paz com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós éramos, né? Quem aceitou a Cristo, então está no passado. Nós éramos inimigos, mas através de Cristo nós nos reconciliamos. Então, para você ter a paz com Deus, você precisa aceitar Cristo como seu único Salvador. Agora, entender também que no texto de Romanos 3:23, entender que nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entender também que nós não somos justos. Todos nós pecamos diante de Deus e nós precisamos de alguém autossuficiente para nos justificar. Romanos 3, versículo 10 e o versículo 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então nós precisamos reconciliar com Deus e essa reconciliação só é possível através da obra expiatória de Cristo. Então nós vamos precisar de reconciliar com Deus, porque Deus é o juiz, Cristo advogado. O pecado é a transgressão da lei e a expiação é a satisfação da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra expiação nos traz em pensar no que? Nos sacrifícios que eram feitos nos judeus, né, no Antigo Testamento, para fazer expiação do pecado, para tirar o pecado. Na verdade, a expiação no Antigo Testamento não tirava, mas cobria o pecado. Depois eles tinham que matar animais novamente para que aquelas pessoas fossem, para que o povo de Deus fosse perdoado. Então Cristo é a nossa expiação e não há necessidade mais de sacrifício de animais, porque Cristo ele não encobre o pecado, mas ele tira o pecado. João capítulo 1, versículo 29, João Batista vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o único que tem poder para tirar o pecado, para você ter paz com Deus, para você estar bem consigo mesmo e com Deus, o único que tira o pecado é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é o nosso advogado diante desse grande juiz justo e santo. E ele nos reconcilia. Ele é a nossa propiciação. Então, Cristo é a nossa reconciliação. Então, a propiciação, unir, reconciliar, pacificar,
O Senhor Jesus Cristo, ele vai nos tornar justo, ele vai nos reconciliar com Deus. Aí eu vou deixar o texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, Cristo é a nossa reconciliação, é a nossa propiciação. Texto, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Cristo não só satisfaz a lei divina, mas torna Deus benevolente e abençoador do ofensor. É interessante isso, né? Porque nós, como pessoas, como seres humanos, se alguém vir contra nós com alguma ofensa e pedir perdão, a gente até perdoa, mas a gente não quer nem se aproximar daquela pessoa mais, muitas vezes não quer aproximar e nem abençoar aquela pessoa, né? A gente fica ofendido e não quer abençoar. Mas Cristo é tão maravilhoso que faz com que torne o coração de Deus benevolente e abençoador do ofensor. Então, Deus nos perdoa e passa a nos abençoar no momento que aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então, você quer ter paz com Deus? Muitas vezes nós sentimos que os nossos pecados, as nossas falhas são tão grandes e às vezes pensamos, Deus não vai me desejar mais, não vai me querer mais como filho, como pessoa, porque os meus pecados são muitos, as minhas falhas são muitas. Eu quero dizer para você que ainda tem jeito para a sua vida, porque Cristo, ele tira o nosso pecado, ele nos perdoa e faz com que Deus se torne benevolente e abençoador do ofensor. Não importa o tamanho do seu pecado. A palavra do Senhor nos diz assim, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então agora que você tem a paz com Deus, você agora vai alcançar a paz de Deus. Muitas pessoas, elas desejam a paz de Deus, elas desejam as bênçãos, né? Quer ser abençoado, quer ter uma vida tranquila, quer ter uma vida plena, mas não quer ter paz com Deus. Mas se você tiver a paz com Deus, você vai ter a paz de Deus. Você vai ter êxito em todas as áreas da vida. E nós vamos entender como que é essa paz de Deus. O versículo que nós lemos, Filipenses 4:7, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus é a consequência da paz com Deus. Só quem aceitou Jesus consegue viver e entender essa paz. A paz de Deus é a consequência da paz com Deus. Ah, mas o que é isso então? Como entender isso? Atos 16:25 nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado muito, libertaram a menina de um espírito opressor, de um espírito maligno, e eles foram presos por causa disso. E eles tinham apanhado muito e estavam louvando a Deus em meio à prisão. E isso é uma paz que excede, né, que foge da razão humana. Porque como que nós vamos louvar, como que nós vamos engrandecer a Deus em meio a conflito, em meio à tribulação, em meio a sofrimento, em meio à dor? Então, só quem tem paz com Deus é que vai ter essa paz de Deus. Sentir alegria, sentir conforto na alma, no espírito, mesmo em situação difícil. Foi o que Paulo e Silas fizeram em meio a uma situação que eles estavam presos em uma cadeia, amarrados em troncos, apanharam muito, açoitaram, mas estavam louvando o Senhor. Então, só quem tem Deus na vida é que vai ter essa facilidade de ter essa paz na alma. Também em Marcos, capítulo 4, versículo 41, na parte final. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, os discípulos estavam dentro de um barco e viam ondas altíssimas e entravam dentro daquele barco e eles começaram a ficar apavorados porque a qualquer momento aquele barco ia afundar. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, em cima de uma almofada, e ele: Senhor, socorre-nos, porque já estamos perecendo. E o Senhor falou: homens de pequena fé, porque sois tão tímidos? E o Senhor repreendeu o vento, repreendeu o mar, e naquele instante tudo ficou tranquilo, tudo ficou em paz.
Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá a paz em meio à tempestade, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Só Ele que pode nos dar essa paz. É a paz perfeita. A palavra do Senhor em João, capítulo 14, versículo 27, Cristo nos fala assim: